Política doméstica de São Paulo agora em pauta. O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, pretende apoiar a reeleição do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, contra o rival Guilherme Boulos. Vamos acompanhar. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, do PP, está atuando para a reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, contra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, em 2024. Na avaliação de Nogueira, a vitória de Boulos seria um desastre para o país, pois vai dar um aval de radicalismo para o presidente Lula, que flerta com a ideia. Nogueira afirmou que ele e Boulos não têm nenhum ponto de convergência. Para ele, tudo que o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto defende é inacreditável e ilegal. Além disso, o senador apoia Nunes por acreditar que um candidato bolsonarista não venceria na capital paulista, já que o ex-presidente foi derrotado por Lula na metrópole. Os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e Tabata Amaral, do PSB, são dois possíveis candidatos à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu desculpas a Gilberto Gil pela fala de um vereador contra os baianos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, pediu desculpas ao cantor Gilberto Gil por um discurso de um vereador gaúcho contra os baianos. A gente lamenta muito isso. E como você é um representante muito mais do que da Bahia, você é um representante do Brasil todo, mas a baianidade que você tem aqui, eu vim aqui para, em seu nome, poder pedir desculpas por esse absurdo que ele falou e assim, destacar, não é absurdo, não representa o povo gaúcho, pode ter certeza. Em um discurso na Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Sandro Fantinel minimizou a repercussão de uma operação da Polícia Rodoviária Federal que resgatou mais de 206 trabalhadores em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, a 41 quilômetros de Caxias do Sul. O vereador disse que os acontecimentos foram exagerados e midiáticos e afirmou também que a única cultura dos baianos é viver na praia tocando tambor. A morte do serial killer. Na manhã de domingo, o assassino em série conhecido como Pedrinho Matador foi morto em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. O serial killer, conhecido como Pedrinho Matador, foi assassinado na manhã de domingo, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem de 68 anos morreu depois de ser atingido por disparos feitos por dois criminosos no bairro Ponte Grande. Ainda de acordo com o comunicado, a PM trabalha com a hipótese inicial de o crime ter sido cometido por vingança. Até o momento, não há informações sobre suspeitos. Pedrinho, cujo nome verdadeiro é Pedro Rodrigues Filho, é considerado o maior serial killer do país. O homem estava em liberdade desde 2017, vivendo em Mogi das Cruzes, após ficar 42 anos preso. Em entrevista, Pedrinho afirmou ter matado mais de 100 pessoas, inclusive o próprio pai. Porém, oficialmente em sua ficha constam 71 homicídios. Em seu histórico, a primeira prisão ocorreu em 1973, sendo solto em 2007. Em 2011, voltou ao presídio para cumprir outras 2 penas. 6 anos depois, deixou a cadeia aos 64 anos. A Associação Brasileira dos Exportadores de Carne Bovina acredita que o país volte a enviar o produto para a China até o final deste mês. A ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, estima que as exportações de carne bovina brasileira para a China deverão ser retomadas até o fim de março. Em 23 de fevereiro, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu voluntariamente as exportações para a China, pouco depois da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará confirmar um caso positivo do chamado mal da vaca louca. A interrupção é uma medida padrão, em cumprimento a um protocolo sanitário bilateral entre os dois países. O presidente Lula tem viagem marcada à China para o final de março. Irá acompanhado por 3 comitivas, a do governo, a de congressista e a de empresários. A reunião com o líder chinês Xi Jinping
está marcada para 28 de março. Um dos pontos principais da visita será investimentos em economia verde. Temas como agricultura de baixo carbono, mobilidade elétrica, mercado de carbono, finanças verdes e transmissão de energia deverão estar em pauta, segundo a diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, Cláudia Trevisan. Até lá, o governo pretende retomar o comércio de carne entre os dois países. O golpe das frutas no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, já é bem conhecido, mas agora novas regras podem minimizar ou até eliminar o prejuízo dos consumidores. A coação de clientes, como o chamado golpe da fruta cobrando valores muito acima da média, fez com que a concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal de São Paulo determinasse novas regras aos lojistas para tentar evitar que o consumidor continuasse saindo no prejuízo. A partir de agora, não é mais permitido abordar os clientes com facas de metal, só com de plástico. Também passou a ser recomendado que os vendedores mantenham ao menos 1 metro de distância do cliente, que também não pode ser abordado por mais de um vendedor de uma vez. Mas os comerciantes estão incomodados e alegaram que os golpes não são praticados por todos, e sim por uma minoria, e que não ficam confortáveis a serem tratados como criminosos. No ano passado, lojistas foram advertidos e boxes de comércio de frutas chegaram a ser interditados após denúncias recebidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do Mercadão e pelo Procon São Paulo. O Mercadão em São Paulo, no centro da cidade, é um dos principais pontos turísticos da capital, famoso pelo sanduíche de mortadela e pelo pastel de bacalhau. Hora de futebol no RB Notícias. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto e se classificou em primeiro, no Grupo B. No Rio, o Vasco venceu o clássico contra o Flamengo por 1-0 e evitou o título antecipado do rival. E o objetivo foi alcançado. No Paulistão, São Paulo precisava vencer o Botafogo em Ribeirão Preto para garantir a primeira colocação de seu grupo. Além de poder contar com a terceira melhor campanha do campeonato, podendo decidir em uma eventual semifinal em casa. E o tricolor conseguiu. O time comandado por Rogério Ceni venceu de virada o Fogão do Interior pelo placar de 3-1. O jogo não foi tão simples para o Clube da Fé. Aos 2 minutos, o Botafogo já estava na frente do placar. Após Rafael fazer grande defesa, o lateral Natan falhou na hora de ficar com rebote, deixando Luiz Henrique cruzar para Robinho, que cabeceou com precisão. Mesmo com o gol sofrido, o tricolor não se abalou, pressionando durante todo o jogo. Na segunda etapa, o volante Luan igualou o placar com um golaço de fora da área. Em uma jogada individual de Wellington pela esquerda, a bola sobrou para o camisa 8, que dominou no peito e chutou de primeira no canto esquerdo do goleiro Matheus. E a virada não demorou. 10 minutos depois, o Wellington sofreu pênalti. Na cobrança, o argentino Galopo bateu e converteu. Goleiro de um lado, bola do outro. Aos 35, a cria de Cotia, Juan, fechou a conta. Em bola levantada na área, o jovem atacante subiu mais do que todos e mandou para o fundo das redes. Final, São Paulo 3, Botafogo 1. E no Rio teve o clássico dos milhões. Flamengo e Vasco duelaram em jogo válido pela 10ª rodada do Carioca. E claro, deu Vascão. Com triunfo, o time de São Januário quebrou uma sequência de 3 jogos sem vencer o maior rival. É a primeira vitória do Vasco no clássico desde abril de 2021. Em um Maracanã lotado, o Gigante da Colina foi melhor em grande parte do jogo e venceu o rubro-negro por 1-0, com direito a pênalti desperdiçado por Pedro Raul. Na primeira etapa, o Cruz Maltino quase abriu o placar, após o centroavante mandar 2 bolas na trave. O único gol da partida aconteceu logo no início do segundo tempo, aos 3 minutos. Quase 70 mil torcedores viram o golaço de Pumita Rodrigues. Após cruzamento de Lucas Piton,
O zagueiro Fabrício Bruno cabeceou na direção do uruguaio, que pegou de 3 dedos, acertando o canto direito de Santos. Um lindo gol do lateral vascaíno, hein? E para a alegria da torcida cruzmaltina, terminou assim: Vasco embaladíssimo 1, Flamengo 0. E o RB Notícias da Rede Brasil termina aqui. Voltamos amanhã. Obrigado pela sua companhia. Até lá.